Fala galera, eu sou a professora Márcia, professora de Química, e hoje eu vou falar sobre balanceamento e classificação de reações químicas. Esse assunto está presente no edital da tua prova do Corpo de Bombeiros e é de suma importância que você saiba. Normalmente as bancas gostam de cobrar esse tipo de questão, viu? Olha só, primeiro a gente vai ver como que a reação química ela é formada. O nome dessa reação química, essa forma de representar uma reação química é chamada de equação, tá? Então a reação química ela é representada por essa equação, onde tudo que vem antes da seta são os reagentes. Então, todas as substâncias que vêm antes da seta, essa setinha aqui, olha, tudo que vem antes da seta, nós temos os reagentes. Tudo que vem depois da seta, nós temos os produtos da reação. Então, essa seta, ela vai delimitar o processo de transformação dessa reação química. Esses reagentes, eles reagem para formar as substâncias dos produtos, tudo bem? Todas essas substâncias que estão nos reagentes, elas são substâncias que são consumidas na reação, tá? E as substâncias nos produtos, elas são produzidas, como já diz aí a palavra, né? Então, os reagentes, eles vão reagir, eles vão ser consumidos para formar uma nova substância, para produzir uma nova substância. Então, essa é a estrutura de uma reação química, tudo bem? Balanceamento da reação. O balanceamento da reação é fundamental para você fazer cálculos químicos, que são os cálculos estequiométricos. Esses cálculos químicos você só consegue fazer se a reação estiver balanceada. E o que é uma reação balanceada? É uma reação que o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Se por um acaso essa reação não estiver balanceada, você tem como realizar esse balanceamento para que aconteça essa igualdade, tudo bem? Então, para a gente realizar esse balanceamento, a gente segue uma sequência de começar a balancear pelos metais, depois pelos ametais, depois o carbono, por último o hidrogênio e oxigênio. Aí você pode estar pensando, putz, eu não sei ainda muito bem diferenciar, né, o que é um metal do que é um ametal. Se por um acaso você tiver dificuldade de diferenciar metais de ametais, você pode balancear todos os outros elementos químicos que estejam na reação química e deixa por último esses três que você consegue facilmente identificar: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá certo? Então, faz o balanceamento dos outros elementos químicos, deixa carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Aqui, olha, eu coloquei essa reação para vocês. Quando numa reação você observar que tem duas setas, como é esse o caso, uma seta indo para um sentido e outra indo para outro, isso representa um processo reversível. Isso quer dizer que essa reação é uma reação reversível. Se a equação química ela tiver apenas um sentido de seta, isso quer dizer que essa reação ela é irreversível, tudo bem? E aí eu coloquei essa reação aqui para vocês, para que a gente possa realizar esse balanceamento. Então, olha lá. Nos reagentes, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de nitrogênio, e 2 átomos de hidrogênio. Nos produtos, nós temos 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa reação, ela não está balanceada. Você não pode realizar nenhum
cálculo químico, por um exemplo, a partir dessa equação, dessa forma como ela está. Você tem que fazer o balanceamento, tá bom? Seguindo essa regra que eu ensinei, acabei de ensinar para vocês, a gente vai começar pelo ametal, tá? Não temos metais nessa reação, nós vamos começar pelo ametal nitrogênio. Nós temos 2 átomos de nitrogênio aqui nos reagentes. Para a gente possuir 2 átomos de nitrogênio aqui nos produtos, a gente vai colocar o número 2 na frente da substância. Você jamais vai poder colocar o 2 bem aqui, por um exemplo. Deixa eu apagar. Você não pode colocar o 2 aqui. Esse número pequeno, que acompanha as letras na reação química, nas substâncias, faz parte da substância, o nome deles são índices, faz parte da substância. Então, se você tira ou se você coloca, mexe, coloca um outro número, você está mudando a característica da substância, tá bom? Então, você não pode fazer isso daqui. O que você vai fazer? Você vai colocar um número na frente da substância. Esse número, ele passa a ser chamado de coeficiente estequiométrico. E aí, se eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui nos reagentes, eu tenho que ter 2 átomos de nitrogênio aqui nos produtos. Então, eu coloco aqui na frente. Só que quando eu coloco esse número 2 aqui na frente da substância, eu estou multiplicando por 2 todos os átomos da minha substância. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Tá legal? Então, esse 2, ele multiplica o número de átomos de todos os elementos químicos da substância. Então, beleza. Aqui nos produtos eu tenho, então, 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. O nitrogênio, ele está balanceado. O número de átomos nos reagentes é igual ao número de átomos nos produtos. Só que agora eu tenho que balancear o hidrogênio, porque aqui nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios e aqui nos produtos eu tenho 6 hidrogênios, porque esse 2 está multiplicando aqui com esse 3. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um número aqui na frente desse hidrogênio. Eu vou colocar um número aqui na frente desse hidrogênio que, ao se multiplicar com esse 2, vai dar 6. Então, eu coloco o número 3. Quando eu coloco esse número 3, esse 3 vai multiplicar com esse 2 e vai dar 6 hidrogênios. Então, a minha reação, ela passa a ficar balanceada, tá? Ela passa a ficar balanceada. Então, aqui na reação, eu tenho, não aparece aqui, mas a gente considera como se fosse o 1, tá? Coeficiente estequiométrico 1, 3 e 2. Como é que a banca a OCP gosta de cobrar esse tipo de assunto? Determine a soma dos coeficientes estequiométricos. Você vai fazer o balanceamento dessa equação e vai somar esses valores aqui, olha. 1 mais 3 mais 2, que dá igual a 6. Essa aqui é a soma dos coeficientes estequiométricos da reação. Beleza? Então, é assim que você tem que fazer lá na sua prova. Vamos ver aqui as questões. Antes da gente falar das questões, vim aqui te fazer um convite. Entre no site da Loja do Concurseiro, tá? www.lojadoconcurseiro.com.br, para que vocês possam conhecer o nosso curso online. Nesse curso, para a prova do Corpo de Bombeiros, você vai poder ter tanto as videoaulas de teoria e exercício, como testes, simulados, apostilas em PDF e uma revisão final online. Você vai poder ter 150 dias de acesso. Então aproveitem, dá uma entrada lá para vocês conhecerem aí o curso online, o curso completo, tá? Olha lá essa primeira questão.
a OCP 2018, super recente. Considere a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio e assinale a alternativa que apresenta a soma dos índices MNOP. Então, ele deu para você aqui uma reação química que não está balanceada. Você tem que fazer o balanceamento dessa reação para poder você fazer a soma desses coeficientes, tá bom? E aí, eu falei para vocês, para a gente começar pelos metais, depois pelos ametais, por último, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui nessa reação química, o metal é o sódio, tá? O Na. Esse aqui é o metal. Nos reagentes, nós temos um átomo de sódio. Aqui nos produtos, nós temos 2 átomos de sódio. Então, para que a reação fique balanceada, eu vou colocar um número 2 aqui na frente da substância. Quando eu coloco esse número 2 aí na frente da substância, eu estou dizendo que a partir de agora eu tenho 2 sódios, eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente coloca um número na frente da substância, ela multiplica por todos os elementos químicos, tá? Então, aqui nos reagentes, a gente tem 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, tá? Como aqui nos produtos nós também temos 2 oxigênios, então o sódio, que no caso é o metal, está balanceado. Agora a gente vai para o ametal. O ametal nessa reação química aqui é o hidrogênio, é o enxofre. O enxofre, representado pela letra S, tem um átomo de enxofre aqui nos reagentes e um átomo de enxofre aqui nos produtos. Então, o enxofre está balanceado. Você não precisa mexer com ele, certo? Agora que terminou os metais e os ametais, a gente vai para carbono. Não tem carbono na reação. Então, a gente pula para o hidrogênio. Aqui nos reagentes, nós temos 2 hidrogênios aqui, olha. 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios aqui, né? Então, no total, nos reagentes, nós temos 4 hidrogênios, certo? Aqui nos produtos, nós temos que ter 4 hidrogênios também. Bem aqui nós temos 2 hidrogênios. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um número aqui na frente dessa molécula que multiplicado por 2 dê 4. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Esse 2, quando multiplicar com esse outro 2, vai virar 4 hidrogênios. E aí, os hidrogênios vão ficar balanceados, certo? Por último, agora nós vamos contabilizar o número de oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios aqui. Deixa eu apagar essa parte. O hidrogênio já está balanceado. Eu tenho 4 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, nessa outra substância. 4 mais 2, 6 oxigênios. Então, eu tenho 6 oxigênios nos reagentes, eu tenho que ter 6 oxigênios aqui nos produtos. Eu tenho 4 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui. 4 mais 2, 6 oxigênios. Então, a minha reação ela está balanceada. Realizando todo esse balanceamento, eu vou agora verificar a soma dos coeficientes estequiométricos. O que acontece? Esse aqui, o M, como a gente não mexeu, então a gente vai considerar que é 1. Então, aqui ficou 1 mais o N, que é 2, mais o O, que a gente não colocou nenhum número, a gente vai considerar que é 1, mais 2.
Essa daqui é a soma dos coeficientes que ele está pedindo aí na questão. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta correta aí é a letra E. A soma dos coeficientes é igual a 6. Tá legal? Questão aí muito tranquila da OCP. Vamos para uma segunda questão da OCP. Em relação às reações de neutralização, as quais formam diversos tipos de sais, observe a reação abaixo. Então, olha só, ele te deu aqui, né, mais uma reação química e ele te pede a soma dos coeficientes da reação devidamente balanceada. Novamente, olha só, te pedindo a soma dos coeficientes. Então, a gente precisa balancear essa equação. Começando pelos metais, cálcio. 3 cálcios nos produtos, 1 cálcio nos reagentes. Então, eu vou colocar o número 3 aqui para balancear o cálcio, tá? 2 fósforos nos produtos, o fósforo é ametal. Eu tenho 2 fósforos nos produtos, eu tenho que ter 2 fósforos nos reagentes para balancear. Tá balanceado agora. Vamos para o hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. No total, nós temos 12 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, tá? Porque olhem só, esse 2, ele está indicando que você tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Se você tem 2 átomos de hidrogênio, esse 2 vai multiplicar com esse 3, que vai dar 6. E aqui 2 vezes 3 vai dar 6 também. Então, 6 mais 6, 12 átomos de hidrogênio nos reagentes. Aqui nos produtos eu tenho que ter 12 átomos de hidrogênio também. Então, eu já tenho 2 aqui. Eu vou colocar um número na frente desse hidrogênio que multiplicado por 2 dê 12. Então, eu vou colocar o número 6. 2 vezes 6, 12. Eu passo a ter 12 hidrogênios nos meus produtos. Minha reação está balanceada. Agora, eu vou para o oxigênio. Aqui nos produtos, 2 vezes 3, 6 oxigênios, mais 2 vezes 3, 6 oxigênios. Eu também tenho 12 oxigênios nos reagentes, eu tenho que ter 12 oxigênios nos produtos. 2 vezes 3 é 6, eu tenho 6 átomos de oxigênio aqui e 6 vezes 1, tenho mais 6 átomos de oxigênio aqui. 6 mais 6, 12. Minha reação, então, está balanceada, certo? Depois que eu realizar o balanceamento, como ele quer a soma, né, aí dos coeficientes, olha, a soma dos coeficientes da reação devidamente balanceada, eu vou somar, então, 2 mais 3 mais 1, tá? Aqui não tem nada, mas você vai considerar que é 1. 2 mais 3 mais 1, mais 6. 2 mais 3, 5, com mais 1, 6, com mais 6, 12. Então, a soma dos coeficientes da reação balanceada vai ser igual a 12. Alternativa correta, letra C. Tá legal? Então, a reação balanceada aí do ácido fosfórico com o hidróxido de cálcio. Agora, para a gente concluir essa parte da aula, nós vamos falar da classificação da reação. Classificação das reações inorgânicas começa com reações de síntese ou adição. Quando é que nós vamos ter uma reação de síntese ou de adição? Quando nós tivermos substâncias simples nos reagentes se somando para formar uma substância composta nos produtos, tá bom? Nós temos essas substâncias simples para formar uma composta, ou então, quando nós tivermos uma síntese parcial, nós também podemos ter 2 substâncias compostas formando uma substância composta. De qualquer forma, nos reagentes nós temos que ter 2 ou mais substâncias, nos produtos nós temos que ter uma apenas. Vamos agora analisar aqui essa outra reação química. Reações químicas, no caso, né?
A reação classificada como análise ou decomposição, ela é o contrário do que nós classificamos síntese e adição. Nesse caso, nos reagentes, nós vamos ter apenas uma substância composta, que vai se decompor em duas ou mais substâncias. Então, nos reagentes, nós vamos ter uma substância apenas, e nos produtos, nós podemos ter duas ou mais substâncias. Quando você tiver uma reação assim, você tem uma reação de análise ou decomposição. Esses aqui são os casos particulares da decomposição. Quando você tem uma decomposição na presença de luz, ela vai se chamar fotólise. Quando você tiver uma decomposição na presença de calor, vai se chamar pirólise. E quando você tiver uma decomposição na presença de eletricidade, ela vai ser chamada eletrólise. O terceiro caso é quando nós temos uma reação química que você tem uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma substância composta e uma substância simples. Não existe uma regra de ordem. A primeira tem que ser simples, a segunda tem que ser composta. Não existe uma regra de ordem. A regra para ela ser classificada como simples troca, simples substituição ou deslocamento é que você, nos reagentes, tenha uma substância simples e composta e nos produtos tenha uma substância simples e composta. Nesse caso, o ferro ele está deslocando o hidrogênio por ele ser um elemento mais reativo. Então, essa substância ela só vai conseguir deslocar esse elemento químico para que aconteça essa simples troca quando essa substância simples ela for mais reativa que o elemento que tiver aí na substância composta. Caso não seja, não vai acontecer a reação não ocorre, tá certo? E o último caso, que é o caso da dupla troca ou dupla substituição, você vai ter como característica da reação todas as substâncias sendo compostas. Então, as substâncias nos reagentes, assim como as substâncias nos produtos, elas são substâncias compostas. Vai acontecer uma dupla troca entre os elementos químicos das substâncias. Mais uma vez, para que aconteça esse deslocamento, é necessário que um elemento químico seja mais reativo que o outro, para acontecer esse processo de dupla troca. Tudo bem? Então, essas são as classificações aí das reações químicas que você precisa saber para fazer a sua prova lá do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. E aí eu vou aproveitar mais uma vez para te convidar a entrar no site da Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br, para você conhecer o curso completo para esse concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. É um curso direcionado. Lá já está os itens do pós-edital, então é o edital que está atualizado, né, de acordo com a banca, e aí você tem como bônus aí videoaulas e teorias de exercício, testes simulados, apostila em PDF, revisão online e 150 dias de acesso aí para você conhecer a nossa plataforma. Vamos ver agora como é que esse assunto de classificação de cadeia pode ser cobrado na prova. A azia é um desconforto gástrico que pode ser combatido pela ingestão de uma pequena quantidade de leite de magnésia, que nada mais é que uma solução aquosa de hidróxido de magnésio. Essa base neutraliza o excesso de ácido clorídrico estomacal que causa desconforto. Assinale a opção que apresenta a equação dessa reação química balanceada e sua classificação. Nessa questão aí, você tinha que saber qual é a substância ácido clorídrico e qual é a substância de solução aquosa de hidróxido de sódio. O ácido clorídrico é o HCl e o hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio é MgOH2. Isso daqui você aprende na aula de funções inorgânicas que está presente lá na nossa plataforma da Loja do Concurseiro, tá? Essas são as substâncias que tem que reagir. Então, sabendo disso, você já elimina a letra A, você já elimina a letra B
você já elimina a letra D, você fica entre C e E. Essa reação, ela vai ter produtos, substâncias compostas nos reagentes, substâncias compostas nos produtos. Então, se todas as substâncias são compostas, nós temos uma reação de dupla troca. Aqui ele diz que a reação é de análise, então tá errada. É letra E. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de reações químicas e classificações. Espero que você tenha gostado e sucesso aí na sua prova. Até a próxima!